E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes de Língua Portuguesa. A aula de hoje vai ser sobre fato e opinião no gênero artigo de opinião. Mas antes da gente entender um pouquinho, a gente vai ler o que é o fato e o que é a opinião de acordo com o dicionário. Vamos lá. O que é o fato? O fato, de acordo com o dicionário, é aquilo que se fez, uma façanha, uma proeza, tá? Ele é uma coisa realizada, é um ato feito. E o que é a opinião, de acordo com o dicionário? É um modo de ver pessoal, ou seja, uma ideia, é um juízo que se forma de alguém ou de alguma coisa, ou pode ser também uma adesão pessoal ao que se crê bom ou verdadeiro, que é uma convicção ou uma crença. Então a gente tem aí a definição, de acordo com o dicionário, do que é o fato e do que é uma opinião. Como que a gente vai distinguir um fato de uma opinião? Essa habilidade é avaliada por meio de um texto, no qual você é solicitado a distinguir partes do texto que são referentes a um fato e a partes que se referem a uma opinião relacionada ao fato apresentado, expressa pelo autor, narrado ou por algum outro personagem, tá? Vamos fazer um desafio. Vou falar algumas afirmações e vocês me dizem se o que eu falei é um fato ou se vai ser uma opinião. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer algumas frases, vou elaborar algumas frases para vocês e vocês vão tentar identificar se aquela frase é um fato ou se ele é uma opinião. Vamos lá. A primeira. A Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus. Aqui eu tenho um fato, uma opinião. Isso mesmo. Essa afirmação ela é um fato, tá? Próxima frase. O brigadeiro é o melhor doce do mundo. Sim, essa é a minha opinião. E qual é a sua? Brigadeiro também? Então aí eu já tenho uma outra ideia, que é a opinião. Próxima frase. A Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. A próxima será em 2022. Isso aqui é um fato ou uma opinião? Um fato. Será que dessa vez o Brasil leva? E aí a gente vai torcer. Jogar xadrez é mais legal que jogar futebol? Isso é um fato ou uma opinião? Uma opinião. Aliás, eu adoro jogar e assistir partidas de xadrez. E vocês? Qual o esporte mais gostam de praticar e de assistir? Então, o que a gente pode perceber? Vamos rever um exemplo de texto em que podemos manifestar a nossa opinião a partir de fatos importantes para a sociedade. Esse texto é o artigo de opinião. Mas será que só podemos colocar os fatos e opiniões em textos? Ou podemos ter uma opinião a partir de um fato? Então, a gente vai tentar responder isso na aula de hoje. Já estudamos, na aula anterior, a importância desse tipo de texto, mas a gente vai recordar um pouquinho. O que é o artigo de opinião? O artigo de opinião é um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. É um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. Ou seja, para quando eu dou meu ponto de vista, eu preciso colocar argumentos que comprovem aquele meu posicionamento. As ideias defendidas em um artigo de opinião são de responsabilidade do autor e, por isso, o mesmo deve ter cuidado com a autenticidade dos elementos apresentados. Além de assinar o texto no final, os artigos de opinião são encontrados em jornais, revistas, TVs e rádios. Muita atenção para uma coisa importante da aula de hoje. Para ter bons argumentos em um artigo de opinião, o autor pode fazer relações entre causa e consequência, comparação entre épocas e lugares, retorno por meio da narração de um fato ou se antecipar a uma possível crítica do leitor, de forma que já apresente os contra-argumentos, produção de afirmações de efeito e estabelecimento de diálogo com o leitor. O que isso quer dizer de forma simples? Quer dizer que para você conseguir fazer aquele seu texto, seu artigo de opinião, da forma mais coerente e mais fácil, você pode fazer relações entre causa e consequência. Entre algumas situações, você pode narrar um fato que aconteceu e emitir a sua opinião sobre aquele fato. Então, isso vai dar que você tenha um bom argumento na criação do seu artigo de opinião. Vamos para exercitando. Vamos colocar em prática o que aprendemos sobre as diferenças entre fato e opinião, analisando um trecho do artigo de opinião sobre violência, que foi escrito por Macaé Evaristo. Então, prestem atenção para a gente identificar alguns elementos de fato e opinião dentro desse artigo. Vamos lá. A escola pública
é uma política de promoção da cidadania de caráter universal e inclusivo. Isso implica numa educação provedora, acolhedora e, sobretudo, transformadora, para que o exercício pleno dos deveres e direitos seja de fato uma conquista de todos. Segundo a edição de 2016 do Mapa da Violência, jovens no intervalo de 15 a 29 anos de idade representam quase 60% das vítimas de homicídio por arma de fogo no Brasil no período de 2003 a 2014. Embora essa faixa etária represente não mais do que 27% da população total, também de acordo com o Mapa da Violência, a incidência de homicídios entre pretos e pardos é quase o triplo de verificada na população branca. Os jovens negros também são os principais alvos da atividade policial e do encarceramento no Brasil. Estudo do governo federal e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com base em dados de 2012, revelou que 55% dos presos no país tinham menos de 29 anos de idade e que se encarcerava 1,5 vezes mais negros do que brancos. Vamos responder umas perguntinhas a respeito desse artigo de opinião. Questão 1. Quais opiniões o texto apresenta? Quais foram as opiniões que vocês perceberam nesse texto? Aí a gente tem duas opiniões. A primeira, que a escola pública é uma política de promoção da cidadania de caráter universal e inclusivo. E a gente tem uma outra opinião, que é os jovens negros também são os principais alvos da atividade policial e do encarceramento no Brasil. Então a gente tem essas duas opiniões dentro desse artigo. Questão 2. Identifique um fato presente nesse texto. Além dessas opiniões que vocês perceberam, a gente tem um fato que está dentro desse texto. É exatamente esse daqui. Jovens, no intervalo de 15 a 29 anos de idade, representam quase 60% das vítimas de homicídio por arma de fogo no Brasil. Tá? Então aí tem lá a questão continuidade, que é no período 2003 e tal. Então isso tudo aí é o fato, certo? Vamos lá. Vamos para essa outra perguntinha. Vamos ler esse texto para responder a questão 3. Cidadania, direito de ter direitos. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desses comportamentos está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Com base nesse texto, a gente vai responder a seguinte pergunta. O trecho que indica uma opinião em relação à cidadania. Qual é a parte do texto que a gente tem a ideia ali de uma opinião? Vamos lá. Letra A. É o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Letra B. É o poder votar em quem quiser. Letra C. Revelam estágios de cidadania. E letra D. Foi uma conquista dura. Acertou quem disse que foi a letra D. Na letra D a gente tem uma opinião. Foi uma conquista dura. Tá? Então, e aí a gente tem uma emissão de opinião. Vamos para as nossas considerações finais. A primeira. Na aula de hoje, a gente viu que o fato é algo mais objetivo, aquilo que se observa ou acontece. Já a opinião, ela é mais subjetiva. Cada um pode ter uma opinião diferente sobre o mesmo fato. A opinião vem de um julgamento. Tá? Então, aí a gente viu a diferença do fato para a opinião. Outro elemento importante. Portanto, o fato é o acontecimento observável. É aquilo que o texto vai relatar e que se apresenta a todos como algo que ocorreu e pode ser observado. Já a opinião, ela é de caráter mais individual e subjetivo. É aquilo que julgamos ser a verdade naquilo que observamos. Passa por nosso juízo crítico, por meio daquilo que acreditamos. Usamos nossos valores e experiências para realizar esse julgamento, tomar um partido ou posicionamento frente a um fato ou acontecimento. Então, na aula de hoje, a gente percebeu muito isso, a diferença do fato para a opinião. O fato é aquilo que a gente observou, que a gente viu, e a opinião é aquilo que eu vou julgar, se eu achei bom ou mal, daquele fato que aconteceu. Então, essa é a diferença básica do fato e da opinião. Essa foi a aula de hoje. Para outras aulas é só acessar a plataforma Eduque e até a próxima.